Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma análise da Sanepar. Por que eu estou fazendo uma análise da Sanepar? Porque é o seguinte, o mercado tem batido muito no preço da Sanepar, ele está hoje na faixa dos 4,20, né? A SAP 4, né? A PN, a, a Sanepar 11, né? Que é a Combo, né? O NIT, é só multiplicar por 5, né? Deve estar 20 e alguma coisa, e o mercado tem batido muito. E muitos analistas falam que o preço está barato, porém está barato, mas tem altos riscos. Então, vamos ver quais são os riscos. O mercado diz assim que são três grandes riscos, né? Primeiro é o risco hídrico, tá? O risco hídrico, a Sanepar, nós sabemos que ela está, inclusive, em revezamento lá, né? Na cidade de Curitiba, de 24 por 24, ou acho que 36 por 24 horas, né? O racionamento de energia, tá? Isso aqui, então, é um risco que eu imagino, né? A minha previsão é sazonal, é periódico, é temporário, então vai passar, né? O estado de São Paulo também teve esse risco aqui grande, 2013, 2014, houve racionamento, e depois de investimentos, os riscos reduziram bastante, né? Hoje ninguém fala em racionamento aqui no estado de São Paulo, e a Sanepar está investindo bastante também, entendeu? Ela está fazendo uma nova bacia, uma barragem no rio Miringuava, ela está fazendo ligação entre bacias, né? Tem parece que 2 projetos que ela está executando, inclusive ela está investindo bastante, né? Então, imagino que esse risco aí deve reduzir bastante, porque uma cidade grande, um estado grande, não pode ficar permanentemente em racionamento, né? Então, ela vai resolver essa questão. Para mim, é temporário, tá? Então, esse risco é um risco por um período de 1, 2, 3 anos, mas depois deve normalizar. O segundo risco é o risco da revisão tarifária, né? Então, a Sanepar, ela é os preços, né? Do metro cúbico da água, essa é regulado pela Agência do Paraná, que chama-se AGEPAR, e cada 4 anos eles fazem uma revisão tarifária, né? O preço do metro cúbico no estado é corrigido pelo IPCA, né? Era pelo IGPM, agora mudaram para o IPCA, e então cada é corrigido anualmente e cada 4 anos existe uma revisão tarifária. Então esse é um outro risco que inclusive estressou bastante o mercado por causa dessas mudanças, né? Houve uma mudança na revisão aí, não houve o reajuste que o mercado esperava, e inclusive mudaram de GPM para IPCA, estressou o mercado. E outro risco que eu considero, na minha visão, é o maior risco, é o risco do marco do saneamento, marco regulatório do saneamento, tá? Então, o que ocorre? A Sanepar, depois nós vamos ver, tem várias cidades que estão, né, para vencer, não falta muito para vencer, e se realmente esse marco vigorar, que está bem visível, né, que vai vigorar isso aí, existem pressões do Congresso, né, para os estados ainda terem os direitos, né, mas a gente, imagino que eu vou fazer minha previsão aqui, na situação mais crítica, que ela vai perder, né, essas cidades aí. Então esse para mim é o grande risco. Claro que num fluxo de caixa futuro, e depois de 20, 30 anos, isso aí, o impacto é muito pequeno, tá? Então, então eu vou fazer assim, eu vou usar algumas premissas, as premissas que eu vou usar são premissas minhas, não é uma recomendação, né? Cada um tem que fazer a sua premissa, eu simplesmente vou mostrar e depois eu disponibilizo essa planilha, quem quiser mudar as premissas e faz a sua premissa, né? Entendeu? Então é isso que eu vou mostrar aqui, vou ver um preço que é adequado que eu vejo, usando esses três riscos, né, numa situação bem ruim, e depois vamos verificar como é que vai ficar aqui. Então, como é que eu fiz aqui, pessoal? Vamos começar. Para levantar, eu peguei os dados de 2021, né, nos últimos trimestres, entendeu? Eu vi o volume faturado, né? Veja bem, o volume faturado do último trimestre foi 130 milhões de metro cúbico, mas eu vou usar, na minha premissa aqui, o do ano passado todo de 2020, que foi 503 milhões que a empresa faturou de água, tá? Entendeu? Essa aqui é a base que eu vou usar, tá?
E outro ponto também importante que nós temos que considerar no crescimento, né, do volume de água ao longo do tempo, são o crescimento das ligações. Então a Sanepar, ela tem, nos últimos anos aí, ela tem crescido o número de ligações na média de 3,1%. Seria aqui, ó, 2,7% na ligação de água e 3,7% na ligação de esgoto. Tá? Esgoto, a Sanepar informa que as ligações de água ela está atendendo 100%. Então, o vento de solicitação ela está ligando, então 100%. De qualquer maneira, no histórico dela tem crescido de 2,7% o número de ligações. No caso de esgoto, tem 78% que ela atendeu, então tem 22% que ainda ela precisa atender, então ela tem que investir mais nessa parte. E, bom, eu entendo o seguinte, que pelo menos aqui no estado de São Paulo, 60% da fatura é água e 40% é esgoto, né? Então é isso também, se usando esse critério de 60 e 40, seria o crescimento de ligações numa média de 3,1, que eu usei. E a receita, o que eu fiz aqui? A receita, do ano passado foi, no terceiro trimestre, aliás, no primeiro trimestre de 2021, foi 1.226 bi, tá? E no ano todo foi, aliás, se eu pegar aqui essa receita, multiplicar por 4, né? Do primeiro trimestre multiplicar por 4, que são 4 trimestres, dá 4.906, seria essa a receita que, a princípio, a Sanepar iria faturar se não houvesse reajuste nenhum, que está previsto já o reajuste aqui a partir de maio, parece que o abril, maio houve um reajuste, né? Entendeu? Então é isso. Eu também usei o seguinte, o que eu fiz aqui? Eu peguei o faturamento do primeiro trimestre, dividi pelo volume de água, e a Sanepar, ela recebeu, então, ela faturou R$ 9,41 por volume, se eu considerar a água, né? Certo? Mas é água e esgoto. Então, essa aqui é a média do volume de água. Mas é o seguinte, a gente sabe, então, que sendo 60% é de água e 40% de esgoto, seria equivalente a 5,64 o preço do metro cúbico da água e 3,76 do esgoto, tá? Entendeu? Então é isso que normalmente as empresas têm utilizado, né? 60 e 40, tá? Então esse 5,64 é bem parecido com, inclusive, que a GEPAR estimou aí, tá? Bom, então eu vou usar para minha premissa essa receita por volume, tá? Então vê que é uma empresa que até não é difícil fazer previsão, né? Porque tem uma receita mais ou menos perene, tirando essa parte de crise hídrica, né? E outro ponto também bastante importante é o seguinte, a Sanepar, o volume das bacias, parece que está abaixo de, se não me engano, na média abaixo de 50%, tá? E ela informou que quando atingir 80% o volume das bacias, vai acabar o racionamento de água, entendeu? Então o que ocorre? Se a gente pegar o histórico que ela mesma informa, no pico dela, se não me engano, foi o 2 a 3, não sei se foi 2008 ou 2017, foi o volume por ligação, o volume por ligação foi 7,8% a mais do que foi em 2020. Então nós vemos que com essa crise aqui, 2019 já teve crise, entendeu? O volume caiu 7,8%, entendeu? Então por isso que também está afetando a receita e a margem da empresa, que houve uma queda razoável, né? Entendeu? Então a gente imagina quando chegar nos 80%, que vai crescer esses 7,8%, ela resolvendo esse problema com investimento, com chuvas, vai aumentar no mínimo 7,8%, no mínimo isso aí, se não fazer mais ligação nenhuma, nem esgoto, nem nada. Então a empresa tem uma margem de crescimento aqui, isso é uma parte importante que afeta bastante a margem EBITDA e a margem de lucro, né? Bom, outro ponto que é importante, a empresa já informou que ela vai, nos próximos 5 anos, ela vai investir 7 bilhões. Então, eu usei isso aí, ó, esses 7 bilhões para o CAPEX, entendeu?
eu dividi por 5 e 7 milhões nos próximos 5 anos eu coloquei isso aí. Sei bem que a empresa em 2020 gastou, foi parecer 980 milhões de capex, né? 988, acho que ela reduziu um pouquinho, inclusive, porque a receita diminuiu, né? Mas a empresa, ela vai investir, ela informou isso. Então, eu vou usar isso aí como base nos investimentos da empresa, tá? Nos próximos 5 anos. E depois eu vou mostrar como é que eu fiz aí. Eu vou usar também uma taxa de livre de risco, vou calcular IPCA mais 4,5. Então, isso aqui é um ponto importante. O que eu usar de IPCA para taxa de livre de risco, eu vou usar no IPCA também para correção do faturamento da empresa, né? Se eu usar 5, eu tenho que usar os 5 também aqui. Então, na verdade, se usar 4 de IPCA ou 5, eu tenho que usar nas duas partes, no taxa livre de risco e no faturamento de água. No final não vai dar muita diferença no resultado. Isso que é um ponto importante que depois eu vou mostrar. Outro ponto importante que eu usei como premissa é o seguinte: o custo do pessoal próprio foi levantado no último trimestre, deu 36% do total dos custos da empresa, né? Tirando fora a depreciação, né? Tirando a depreciação, foi 36% do custo do pessoal próprio, inclusive salários, encargos, tem também um plano de aposentadoria que eles têm lá, tudo foi somado, coloquei isso aí. E as variáveis aqui seriam os insumos materiais e de terceiros, né? E mais alguma coisa que ela tem taxas aqui, prefeitura, mais alguma coisa aqui. São variáveis, essas variáveis aqui, eu imagino que ela vai acompanhar o volume. Aumentou o volume, aumenta a variável, esse custo aqui, né? E o pessoal próprio, não, o pessoal próprio, ele é o seguinte, ele não varia muito, é mais ou menos constante. Então, se aumentar o volume, melhora a margem, né? Porque isso aqui é mais ou menos constante. Bom, então é isso. E também outro ponto importante, a margem EBITDA que eu estou usando para o meu cálculo aqui, é 40%, que foi do último trimestre, ao longo do ano passado também foi nessa base de 40% de margem EBITDA. Então eu vou usar esse aqui como parâmetro. Eu vou fazer um fluxo de caixa, então, para 30 anos, tá? Considerando que depois de 30 anos zerou, vamos dizer que a empresa, na pior hipótese, ela perdeu todas as concessões, tá? Isso é uma hipótese pessimista, até essa é a minha hipótese que eu vou fazer, tá? Se bem que depois de 30 anos, mesmo que ela conseguir, não vai mudar muito, porque o fluxo de caixa, ao longo do tempo, essas parcelas vão ficando, vão influenciar muito pouco no preço justo, né, no somatório, porque o preço justo é um somatório das parcelas trazido a valor presente, né? Então tá. Então, como eu calculei aqui, então eu vou usar uma taxa de risco de 8,5, vou usar, né, para calcular a taxa de desconto total, eu uso uma taxa livre de risco de 8,50. Veja bem, hoje o mercado está para 2030, está informando aí que é na faixa de 9,1%, né? Mas com inflação de 5, alguma coisa, né? Entendeu? Então, eu vou usar como juros que a gente conseguiria no mercado 4,50, né? 8,50. Então, como eu falei, se eu usar 5 aqui, vai dar 9, né? Mas aí eu teria também usar como a correção do faturamento de água, 5 também. No final, o resultado não muda muito, né? Se eu colocar 5 aqui, 5 na outra ponta, aumenta numa, diminui na outra, tá? Isso eu já fiz verificação, muda muito pouco, até com as implicações de futuro, né? Entendeu? Então é o seguinte, então eu vou usar, e o que eu fiz também? Outro ponto. Eu vou usar como prêmio de risco, como já eu uso sempre, o Bovespa como um todo é um prêmio de 6%. Né? Então, para somar, seria somar a taxa livre de risco 6%. Tá? Mas eu vou usar um beta de 90%, de 6, que dá 5,4, que eu considero que uma empresa de risco moderado, não é alto, né? O risco do Bovespa todo seria 100%, né? Dos 6%. Também não é tão baixo, né? Como, por exemplo, tu pega essas elétricas que têm contratos, concessões que não têm
riscos menores, dá para usar 60%, 70%, no caso eu vou usar 90%, tá? Então, para os próximos 10 anos, eu estou usando uma taxa de desconto, que vou usar todo o fluxo futuro, eu vou fazer uma taxa de desconto de 13,9%, que é a rentabilidade que eu quero para a empresa, né? É uma rentabilidade que o mínimo que eu vou aceitar é de 13,9%. A rentabilidade está razoável. Seria o seguinte, 4,5% mais 5,4%, que dá 4,5% mais 5,4%, vai dar 9,4%, né? 9,4% acima do IPCA. Acho que é uma margem relativamente boa, né? Agora, depois de 10 anos, eu vou usar 7%. Mas aí também eu vou usar a correção do, da, do, do, da água, que é do preço da água, né, que a Sanepar vai faturar, vou usar 2,5% também, tá? 2,5%. Então 2,5% mais 4,5% dá 7%. Tá? Então estou usando isso. Depois de 10, a partir do 11º ano. Tá? Então usei isso aí. Outro ponto importante é o seguinte, todo o investimento que eu vou utilizar, a empresa, ela vai, 81% vai ser de capital próprio. Bom, então deu 81%. Outro ponto também que é importante aqui, que eu passei aqui, são os juros. Né? A empresa, ela tem pago juro. O ano passado ela gastou 202 milhões de juros, né? Da dívida, tá? Eu vou usar 276 milhões. Eu fiz o seguinte, a dívida bruta dela é 4 bilhões, né? E se eu usar 9% aqui que vamos dizer que ela esteja pagando no mercado 9%, mas ela tem um caixa de 3 bilhões e 600, e eu vou dizer que ela tenha aplicado a 13,5%, somando um e diminuindo o outro aqui, deu 276 milhões de juros. Então, um pouco a mais do que ela tem, inclusive, ela tem pago, tá? Foi 203 milhões, está aqui, ó. E, inclusive, em 2020 foi 192 milhões, foi menos. Mas como agora também os juros estão aumentando, eu vou usar 276 milhões. Um pouco conservador, tá? Bom, então até aqui eu já expliquei, agora eu vou fazer o seguinte. Então nós vamos colocar os riscos aqui. Como é que eu fiz aqui, tá? Eu fiz para 30 anos, considerando que depois de 30 anos não vai ter mais, a empresa acabou. É o cenário pessimista aqui, né? Se bem que depois de 30 anos, mesmo que ela continue, o impacto é muito pequeno, né? Aqui então é o seguinte, nós vamos colocar os riscos aí. Então, primeiro eu vou começar com o volume, né? Eu vou começar com 503 milhões, que eu já informei, e vou colocar aqui então o primeiro risco, que é a crise hídrica. Então eu vou colocar que em 2021, 2022 vai continuar 533 milhões. Já coloquei o risco aqui da crise hídrica, tá? E a partir de 2023, eu imagino que vai crescer 2,5% o volume, de maneira que nos próximos 3 anos deu 8,5%, né? Acima do 7,8% que eu havia informado, tá? Mas, claro, a empresa vai aumentar os investimentos de ligação de água, esgoto, então vai aumentar um pouco, né? E então eu já coloquei a crise hídrica nos primeiros 2 anos. Imagino que isso aí deve estar resolvido, né? Depois, então, a partir de 2026, ela cresceria 2%, né? Baseado nas ligações que ela está fazendo, esgoto que ela está instalando, tá? E até 2029, né? A partir de 2030, eu coloquei crescimento de 1,5% só, tá? 1,5%, e até 2036, a partir de 2036, 1%, e vai até 30 anos aqui, ó, até 2050, né, que aí crescendo só 0,5%, né, bem pouco. Né? Então tá, já botei aqui um crescimento bem pequeno no final aqui, né, imaginando que o Estado também não vai crescer a população, tá? Então é isso. Com isso, então, nós temos aqui o volume, né, os volumes de água, né, corrigido por esse crescimento aqui, tá? O outro ponto aqui, nós vamos colocar aqui, que seria na linha 37, que é o reajuste, né, o reajuste tarifário, né? Então eu coloquei que a partir, vamos dizer assim, depois de 4 anos, 2025,
vamos dizer assim, que a empresa resolva fazer uma revisão tarifária e no lugar do 4%, que é a inflação que eu coloquei aqui, né? Eu estou colocando 4% de inflação todos os anos aqui, né? Que é baseado naquela taxa de desconto também, que eu já falei. Mas em 2025 eu vou dizer que eu coloque 2% aqui, ela vai dar uma redução, achou que a empresa está faturando muito, deu uma redução aqui. Tá? E depois eu colocar todos os 4%, até 2029, né, como eu falei, e a partir de 2030 é 2,5%, mas a taxa de desconto também eu baixei para 7% aqui, tá? Aqui entrando, baixou para 7%. Bom, então já coloquei mais um risco aqui, que é a revisão tarifária, tá? Eu imagino que não deve ser muito maior que isso aqui, porque é o seguinte, com o marco sanitário, com o marco de saneamento, desculpa, vai ser exigido que as empresas tenham capital para ter um saneamento, eles chamam de universal, né? Que tenha a rede de água, esgoto universalmente para todas as pessoas. Tá? Então a empresa vai ter que ter capital, ela não vai poder agora amassar muito, e ela pode perder as concessões, também pode haver leilões, né? Entendeu? Então a empresa vai ter que tomar cuidado agora, porque ela vai ter que concorrer com outras empresas a hora que acabar, né, acabar as concessões. Né? E bom, então eu coloquei isso aqui. Agora, o risco maior que eu vejo aqui são as perdas das concessões. Tá? Então, veja bem, a partir de 2024, Cascavel já vai estar vencendo. E é 13,5% do faturamento de volume de água da empresa. Tá? 13,5%. Então, na pior das hipóteses, eu vou considerar aqui que a empresa perdeu, né, a concessão. Ela não vai concorrer ou concorrer e perdeu. Tá? Uma hipótese negativa aqui. Claro que sempre pode ser pior, né? Pode ser que ela resolva, o Estado resolva dar um preço baixo para ganhar isso aí, e ele quer manter todos os municípios com ele e dar um preço baixo aí, vai começar a comprometer receita, margem, e pode ser pior também, né? Mas eu vou colocar aqui, já numa situação ruim, que ela perdeu aqui. Então você veja bem, o volume que era 515 milhões, né, no ano 2023, com o aumento do consumo, baixou para 512. Tá? No 2025, já tem Ponta Grossa e Toledo, que já cai 5 mais 5,2. Então, o volume de água, vamos ver aqui na linha 36, ó, baixou para 500 milhões. Você vê, mesmo com correção de 3% aqui, de aumento aqui, ó, das ligações, tudo, né? Mesmo com aumento, nas outras cidades com aumento de 3%, mas como perder, você já baixou o volume de água. E assim eu fui colocando aqui, ó, olha aqui, então, veja bem, essas duas aqui que tem bastante um efeito maior, porque elas são próximas, né? Nos próximos 5 anos, né? Então aqui está dando 8,7% que ela perderia, né? A partir do 20º ano, vai perder Maringá, que é, se não me engano, é 5,7%. Mas eu já coloquei 10,4% aqui no 20º ano, tá? Eu coloquei mais aqui, tá? Mas o que acontece? Essas cidades que eu estou colocando aqui é 47% do volume de água que ela fatura. Tem várias outras cidades aqui no meio, provável, né? Mas são cidades pequenas, que eu imagino que a margem é muito pequena, às vezes pode ser até ser negativo quando a cidade é muito pequena. Então eu estou imaginando aqui que se ela perder aqui no meio, eu também imagino que várias empresas nem queiram concorrer, né? Não queiram nem concorrer e continuam com a Sanepar, isso ainda pode bem acontecer isso ainda. Como aconteceu no Rio de Janeiro. Teve locais lá que não houveram oferta nenhuma de preço. Então pode ser que cidades pequenas ela não consiga também se desenvencilhar nessa cidade. Eu tenho que ficar com elas. Então eu vou considerar Maringá, mas aqui já aumentei, botei 10,4, vou dizer que ela perca algumas cidades importantes. Aqui no 23º ano, que seria 2043,
eu já botei 14,3, que ela já vai perder São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu, Guarapuava, entendeu? Já botei um pouquinho mais de outras pequenas cidades aqui, botei 14,9. No ano 25 vai perder Londrina, também outra cidade importante, entendeu? E aqui Curitiba, depois de 27 anos, 28, no ano 28 perto de Curitiba, que aí seria, a Curitiba é 22%, tá? Do total, mas eu coloquei já mais 10%, 32%. Aí sobrou 30 anos, 16% no final, tá? Então, isso aqui eu já botei assim, num cenário pessimista. Pode ser mais pessimista, como eu falei, né? Pode ser que ela resolva no leilão aí, dá um preço bem baixo para manter as atividades todas com ela. Ou pode ser como otimista também, né? Ninguém queira, o marco não vingue direito, aí seria ótimo, seria o cenário otimista, né? Então tá, então eu coloquei todos os cenários possíveis aqui, né? E aí, então, aí o que acontece? Aí eu coloquei aqui, então, vamos ver, os volumes. Então aqui deu a receita, né? A receita, então, é o volume vezes aquele preço que eu coloquei lá, que eu iniciei com 7,89, né? 7,89 que eu tinha falado, né? Foi isso. Vamos ver aí. 9,41, desculpa. R$ 9,41 vezes o volume desse preço. E a partir daí, vamos multiplicando o volume pelo preço, aí coloco os reajustes, né? Sempre multiplicado pelo reajuste e pelo aumento do volume, né? Então veja bem aqui, o preço, né? O preço sempre aumentando aqui, ó, pela, pela coluna 37, que é o reajuste, né? O preço está sendo reajustado e o volume também está sendo revisto, né? Então, o volume vezes o preço vai dar a receita da empresa. Então, você vê que a empresa aqui aumentou, né? Você vê aqui vai aumentando, né? Claro, esse 3% de crescimento do volume é um ponto importante, mas eu vejo que aqui, mesmo crescendo, né, 3% ao longo de todas as outras cidades, mas ela perdendo Cascavel, o volume já não aumentou. E aqui aumentou um pouquinho, né? Aqui aumentou um pouco, não, aqui diminuiu até, né? Diminuiu um pouquinho, que mesmo aumentando em todas as outras cidades, com a perda de Ponta Grossa e Toledo, diminuiu o volume. Bom, outro ponto que eu considerei que é o seguinte, os custos fixos, eu estou considerando o seguinte, o fixo ele vai ser ajustado somente pelo IPCA. Vamos dizer que não aumenta o número de pessoas, não dê reajuste, mas não dê reajuste acima da inflação para ninguém, entendeu? Então, é um custo fixo da empresa. Perdendo Cascavel, coloquei assim, é uma redução não de 13,5% no custo fixo, mas uma redução de 80%. Né? Então, uma redução de 2,5% aqui. Aqui também, é de 80% desse 2,5% aqui. Tá? Então, uma redução menor do que a redução de volume. Né? A empresa vai ter que dar uma enxugada se ela começa a perder. Né? Uma enxugada menor do que a queda do volume. Né? E os custos variáveis não, custo variável eu coloquei proporcional. Caiu o volume, caiu os custos também, né? O custo de manutenção, custo de insumos, materiais, eu coloquei proporcional. Eu acho que eu coerente. Então a gente vê aqui que o EBITDA aqui, aí eu coloquei a margem EBITDA aqui, ó, que dá 40%, né? Então eu coloquei aqui, ó, começa com 36%, né? Como eu falei, para dar aqueles 40%, dá 36% de custo pessoal, e 63%, 64%, 36%, 64% variáveis, tá? Então deu EBITDA 40%, e a gente vê aqui o seguinte, um ponto importante, então, como o custo de fixo decai menos do que o custo variável, a gente nota o seguinte, que à medida que, aliás, como o custo fixo não aumenta, mesmo aumentando o volume, né? 3%, 2% ao longo da história, mas o custo fixo não aumentando, só aumentando de acordo com o IPCA,
a margem aumenta. Isso é uma coisa assim bastante óbvia, né? Se o custo fixo só aumenta pelo IPCA, mais a receita ela aumenta o IPCA mais o volume, a margem vai aumentar. Então vê que a margem, mesmo perdendo aqui, ó, Cascavel, Ponta Grossa, vai aumentando a margem, né? Vai aumentando a margem, tá? Bom, então é fundamental, né, que aumente o volume para aumentar a margem, né, já que o custo fixo, o custo de pessoal é mais ou menos constante. Bom, imposto de renda, eu comecei com 372 milhões, né, que foi levantado no ano passado, é mais ou menos 19% do EBITDA, tá? Normalmente é 34% do lucro, mas é equivalente a 19%. Então eu coloquei isso aqui, tá? E aí também o, aí o custo e o imposto de renda é sempre proporcional a 19% da receita. Eu coloquei um capital de giro aqui, uma variação do capital de giro também, uma redução, né? É tudo negativo isso aqui, né? O EBITDA, a variação do capital de giro. A variação do capital do giro também é o seguinte, eu coloquei 81%, que é capital próprio, né? E o resto é capital de terceiro, ela paga juros. Então, sempre aquele 81%. O CAPEX, como eu falei, é aqueles 7 bilhões dividido por 5. Tá até aqui em cima, dividido por 5. Vezes 81%, né, que é o famoso lambda que eu falei aqui em cima. Tá? Bom, então o CAPEX também, ele vai aumentando, né? Claro que aí o CAPEX proporcionalmente vai cair com essa queda de Cascavel, Ponta Grossa, Toledo, fiz proporcional, né? Mas eu coloquei o CAPEX bem alto aqui, né? Eu coloquei, tá vendo? Eu comecei com 1.133, coisa que a empresa não foi nem 1 bilhão em 2020, né? Eu já coloquei corrigido 4% também. Então o CAPEX, eu comecei com esses 7 milhões dividido por 5, vezes 0,81, e vezes 4%, vezes a inflação. Aliás, o primeiro ano aqui eu comecei com 2%, né? Porque eu imagino que esse ano vai ser um reajuste menor, porque aí o reajuste vai começar a partir de maio, né? Já botei aqui uma margem de segurança aqui, tá? E o capital de giro, então aqui o CAPEX que eu coloquei aqui, como eu falei, e depois de 5 anos aqui, eu coloquei 95% do ano 5, né? Eu já coloquei um CAPEX alto, imagino que a empresa vai ter que, para a universalização do saneamento, como eles falam, ela vai ter que gastar. Você vê que ela está, pela gente ver pelo histórico, ela está atendendo bem com aquele 3,7% de ligação. Em 20 anos, ela vai chegar no 100%. É só a gente fazer uma continha, dá para dar aquela 20 anos, ela chega no 100% equivalente às ligações de água, né? Mas eu coloquei aqui um CAPEX, acho que até assim, conservador, eu estou achando. E o juros, como falei, comecei com 272 bilhões e, e multiplicado sempre, então, 19% da receita. Tá? Sempre, eu imagino que ela não vai se alavancar mais, tal. Ela tem faturamento. Né? Bom, com isso, o que sobra para o acionista, isso aqui é uma receita, né, que inclusive tem no valuation do Povo, né, que é para o acionista minoritário, que é assim, é uma visão do acionista, não da empresa. A gente pega o EBIT mais a depreciação, EBIT mais a depreciação, ali em fórmula. Então é o EBIT, tá? Eu peguei o EBIT da. Aí nós temos que reduzir o imposto de renda, os juros, a variação do capital de giro, né? E algumas outras, teria que dar uma olhada lá no Povo, algumas outras coisas que ocorreram, mas eu ainda não estou considerando, né? Que são coisas pontuais. E aí, então dá um fluxo para o acionista, né? Visão do acionista, isso aqui, tá? Então você veja bem, vai crescendo ao longo do tempo, né? Mesmo perdendo isso aí, vai crescendo, porque como as outras cidades vão crescendo o volume de água e o reajuste, vai crescendo. Aí aqui eu divido pelo número de ações, né? Que é aquele, o B48 aqui, ó.
que é o número de ações que a empresa tem, está 1 bilhão, 515, lá não sei quanto, está 1 bilhão 515 milhões de ações, multipliquei isso aqui, né, que tem que multiplicar por 1 milhão esse valor aqui, né, porque aqui está 104 mil vezes 1 milhão, né. Bom, então aqui embaixo é trazendo tudo para o valor presente. Então, você veja bem, nós pegamos o valor de cima, dividido pela potência, né, daquela taxa de desconto, que eu falei que é 13,90, sempre elevado a uma potência do ano, que é elevado a potência 3, a 4. Então, essa divisão embaixo só vai crescendo, né? Então, nós vemos, então aqui deu aqui, o que ocorre? Então, somando tudo isso aqui, por 30 anos, deu R$ 4,55. Então, seria o preço justo que eu calculei aqui. Tá? Vamos ver, colocando bastante pessimismo nesse negócio. Pode ser pior, né? Pode ser que São Pedro não ajude nada, entendeu? Piore ainda mais. Pode ser que a Sanepar, ela resolva, a Gepar resolva fazer benesses com a sociedade toda, entendeu? Pode ser pior sempre. Né? Mas eu diria que está assim, com um pessimismo bem de acordo com o que o mercado está colocando. Tá? Aí, com uma margem de segurança, daria 4,10. Eu acho que assim, minha base seria assim, 4,10 seria um preço, baseado nas premissas que eu coloquei, seria um preço assim, já colocado com esses 3 riscos, né? Agora, se o sujeito, mas eu quero margem de segurança 20%, 3,64. Eu acho que isso é muito difícil, baseado no que o mercado está precificando todas as ações, inclusive, não só a Sanepar, né? O mercado está achando que os lucros vão aumentar, tudo que a empresa, e ela vai seguindo o resto, né? Então, esse aqui eu acho bastante difícil de chegar, tá? Então, é o seguinte, depois eu tinha feito, eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu fiz assim, vamos dizer que numa situação otimista, a empresa aí, em um ano ela resolve, ela começa a aumentar, depois no ano 2022 começa a aumentar o volume já, ela não perca, né, não perca essa, não haja essas, não haja perca das concessões, né, ou pelo menos boa parte, eu diria que um preço otimista, para mim 4,50 daria para comprar. Até mais. Num prazo mais otimista, que ela não vai perder nada, que a Gepar não vai, assim, baseada nessa lei do saneamento, do novo marco de saneamento, ela não vai mais reduzir os reajustes, né? Até R$ 5 daria para comprar, numa situação otimista. Agora, numa pessimista, bom, isso ainda eu acho que vai ser pior ainda. Vai ser pior, que a Sanepar aí vai, depois de 4 anos, não vai dar reajuste nenhum, vai tirar o reajuste, depois de 4 anos, deu 8 anos também, entendeu? Ou ela vai ganhar as concessões nas licitações, vai dar um preço bem mais baixo, vai dar 70% do que ela já está fazendo para as outras, entendeu? Então, isso aí pode sempre ser pior. Mas eu diria o seguinte, então, cada acionista, ele tem que fazer uma análise aqui, né? O que ele acha? Eu vejo assim, que o mercado colocou, assim, o preço está, como dizem, o preço está barato, mas tem riscos. Eu não sei, tem vários, já foi colocado muito risco nesse preço, eu imagino, bastante risco. Pode piorar? Pode. Então, como falei, cada investidor tem que fazer sua análise. Pessoal, então, que tinha para falar isso, espero que vocês aproveitem, eu vou disponibilizar também essa planilha aí para quem quiser brincar com ela, né? Claro, como eu falei, não é recomendação, cada um tem que fazer a sua, e eu estou fazendo a minha, né? Estou tentando comprar também mais ações, todos me conhecem nos grupos aí, que eu estou seguindo para comprar mais. Tá ok, pessoal? Então, bom investimento a todos.